Olá, meu nome é Glaucia Passarelli, eu sou coach de carreira e estou aqui para ajudar você a ter a vida e a carreira que você deseja. Segundo Anthony Robbins, o sucesso deixa rastros. E o que isso significa? A partir do momento que eu vejo uma pessoa que conseguiu atingir aquele patamar que eu desejo para a minha vida, é simples. Eu olho a trajetória e traço um caminho para conseguir alcançar os meus objetivos. Na série Carreiras de Sucesso, você vai conferir a história de Urubatam Pacini, técnico de basquetebol, campeão sul-americano, marcou história no esporte brasileiro. Uruba, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. O prazer é todo nosso. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco de como foi sua trajetória no basquete. Eu iniciei no basquete como atleta de basquete em Presidente Prudente. Um professor me escolheu, mandou eu dar um passo à frente. Eu dei esse passo e eu acho que esse passo foi muito importante, porque aí a minha vida toda foi em função do basquete. Não só uma vida profissional, mas uma vida toda de conhecimento da minha esposa e assim a minha família. Então, o meu início do basquete foi em Presidente Prudente como atleta, depois como atleta e técnico, e depois aqui vim para Assis, aí sim como técnico, né? Um pouco como atleta e técnico, depois como técnico de basquete. Você gostava de outros esportes também? Praticava outros esportes ou o seu foco só foi o basquete? Não, eu joguei vôlei, fiz atletismo, arremessava dardo. Joguei futebol, aqui em Assis mesmo, joguei no amador, fui 2 vezes nosso time foi campeão amador, mas o basquete era o esporte número 1, foi onde eu me dediquei mais e aonde eu pude seguir a minha carreira com uma base mais sólida, porque conheci bastante na prática o basquetebol. E como foi migrar sua carreira de atleta para técnico? Conta pra gente como foi essa parte da história. Foi muito bacana, porque eu tive técnicos bons, professores bons. Isso é muito importante em qualquer área. E aí, ainda jogando basquete, eu passei a ser técnico de categorias menores. Ali foi meu aprendizado. Depois vim para Assis, tive uma bênção, uma sorte muito grande, onde eu trabalhei com o Mirinho, né, e sua esposa Corali, que foi um grande formador de equipe, um excelente técnico, e aqui eu aprendi muito, muito. Eu tive uma base muito boa. E depois aí é com você, aí você, a partir daí, se você quer crescer, você tem que ir atrás, né, estudar. E foi assim, eu não tive dificuldade nenhuma por conta disso tudo. Excelentes professores, onde eu observava muito, tenho muita facilidade nisso, de observação, de guardar as coisas. E aí a minha carreira ela foi para frente em função desse início aí. Existe muita diferença entre jogar, né, ser o atleta e ser o técnico. Qual que é a principal diferença dentro do perfil, da visão que é necessário se ter para desenvolver esse tipo de profissão? Olha, não que você vá ser um bom técnico porque você foi um bom jogador, mas só de ser jogador já te ajuda bastante. Você conhece a vida, né, de um jogador de basquete, para você poder lidar com ele depois. Você sabe mais detalhes, se você jogou, mais detalhes do jogo do que aquele que só sabe mais na teoria do que na prática. Não que ele não tenha sucesso, mas sempre, sempre, se você sabe bem a teoria e se você teve uma prática boa, você está um pouco acima de quem só tem a teoria. E dentro da sua carreira, quais foram as principais conquistas que você teve? Foi legal, foi muito boa. Eu já nesse mirim aí que eu comecei a treinar em Prudente, a gente foi vice-campeão paulista. E depois a gente veio colecionando títulos aí de jogos regionais, jogos abertos, né, por Assis, subimos para a divisão principal aqui com Assis. Fizemos um trabalho muito importante, não foi sacrificante, foi muito gostoso ter feito isso aqui em Assis.
E depois eu fui para Ourinhos, onde ali então complementou e fez com que eu ganhasse, eu não, nós, a equipe, nós ganhássemos todos os campeonatos que jogamos, desde jogos regionais em Ourinhos também, até campeonato Copa das Américas, né? Então, eu só não tenho o título mundial, esse eu não tenho, mas os outros títulos, todos possíveis na categoria de basquete, do basquete feminino, a gente conseguiu. E é interessante porque às vezes durante um jogo as pessoas passam por determinadas situações de desestabilidade emocional, às vezes está perdendo. Como é que um técnico atua nessa área para tentar trazer esse equilíbrio para a equipe? Uma pergunta muito boa. Isso aí, cada jogo é uma história diferente, né? Então, eu acho que o técnico ele tem que ter uma calma, uma tranquilidade e passar isso para a sua equipe. Se a equipe está atrás e chega nervosa no intervalo, no vestiário, você tem que primeiro, com a conversa, acalmá-los, né? E mostrar para eles as qualidades que tem, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, indicar um caminho, uma saída para isso, fazer e explicar, né, o porquê disso, né, o que está acontecendo, e fazer com que, e não acentuar que você tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira, e sim para que eles façam aquilo que eles conseguem fazer, que é dar o seu máximo, né, se preocupar com isso somente. E aí o resultado vem para bom ou não, mas às vezes você não tem um bom resultado, você não tem a vitória, mas tem uma satisfação muito grande da equipe toda, porque eu tentei o meu máximo, não consegui. Então, tem um exemplo muito bom disso. Tenho vários, mas eu tenho um muito marcante que foi aqui em Assis. O ginásio aqui sempre foi lotado. E nós estávamos jogando contra uma forte equipe, que era o Paulistano, e nós viramos o intervalo perdendo de 20 pontos. E nós viramos o intervalo com a torcida acabando com a gente. Comigo, então, foi uma coisa assim de doido. E burro, aquilo que acontece. E a torcida é para isso, né? Eles fazem isso aí, é para isso aí mesmo. E a gente foi para o intervalo, a gente fez isso aí, a gente conversou sobre isso. E quando a gente voltou para o jogo, eu disse, antes de voltar, eu falei, quem vai voltar para esse quarto são esses jogadores, que eram 5 reservas. E os titulares eram jogadores bons, né? Aí eu falei, depois que vocês se acalmarem e verem o jogo, aí talvez vocês voltem. E a gente foi para a quadra. E esses 5 titulares eram 5 meninos que eram dessa equipe que havia subido para o campeonato, a maioria de Assis. Aí que foi burro para mais ainda, né? Essas crianças, esses meninos, buscaram esse jogo. Eles, esgotados já no último quarto, no começo do último quarto, o jogo caiu para 2 pontos de diferença, né? E aí, então, eu chamei esse quinteto titular, falei, viram o que aconteceu? E vocês conseguem fazer o que eles fizeram? Agora é com vocês, a responsabilidade é de vocês, vão para a quadra. Aí eles foram e nós viramos o jogo para 10 pontos, ganhamos de 10 pontos. Aí foi aquela explosão no estádio, aquela alegria, né, para todo mundo. Aí o burro já não estava mais lá, né, mas eu agradeci muito a Deus por esse dia. Esse dia foi marcante na minha vida. Eu sou muito amigo do técnico, do ex-técnico do Paulistano, hoje do Flamengo, Neto, que é assistente da seleção brasileira masculina. E até hoje a gente conversa sobre isso. Ele falou, você guarda um segredo que você não quer contar para ninguém o que aconteceu, cara. E eu conto isso para ele, falo, não é só isso, não pode ser. E foi só isso, quer dizer, podia dar certo ou podia dar errado, mas a gente tem, a obrigação nossa é tentar fazer com que as coisas se acertem. Uruba, você foi jogador e técnico. Já teve aquela sensação de querer entrar na quadra, mesmo sendo técnico, falou assim, meu Deus, eu queria entrar lá, tá no meio desse jogo? Sim. Isso dá muito mais quando você é técnico e jogador, né? E é uma confusão mental tremenda, porque às vezes você fica assim, mas eu vou entrar e vou passar para eles assim que
Quer dizer que se eu entrar ali na quadra, o jogo vai mudar, e não é por aí, né? Mas a vontade é assim, porque você que está fora, a tua visão é outra. Né? Você vê coisas que lá dentro eles não conseguem observar. E a tua função ali de técnica é passar justamente isso. Não é assim, o teu gesto está assim, o teu gesto está desse jeito, você tem que ir dar pito e brigar, não. Mostrar o caminho que eu estou vendo, né? Para ver se ajuda. E aí a gente acha que se a gente entrar, a gente vai acertar esse caminho. Mas o jogo não é igual deles também, né? Se você está no banco é porque você não joga como eles, né? Mas eu acho assim, a vontade existe. A vontade existe, sim. Sempre. Quando a gente fala de esportes coletivos, né, onde a pessoa depende do desenvolvimento de uma equipe, tem pessoas que se destacam. E qual que é o desafio de conseguir transformar um grupo numa equipe? Sim. Não é fácil. Mas quando eles entendem qual é a função de cada um e que a sua função depende para que a equipe vá bem ou não, e que eles entendam que cada um tem a sua função, cada um é importante dentro da equipe, não somente um, né? Mas isso acontece muito. Eu passei por várias situações assim, onde a gente chama de saia justa, né? De ter que conviver com isso e tentar acertar. Aqui em Assis a gente teve 2 jogadores de personalidades fortes, 2 excelentes jogadores da mesma posição, e que eu tive que improvisar, fazendo com que um jogasse fora da sua posição, mas também não perdendo as suas características, e para que ter os 2 na equipe, né? No princípio foi um pouco difícil, existe aquela situação em que eu não vou fazer com que ele jogue e o outro fala a mesma coisa, e essa situação não demorou muito, porque um dos jogadores foi embora para o exterior. Mas isso é difícil de lidar, não é fácil de lidar. No feminino, então, é muito mais do que no masculino. Mas, assim, você tem que favorecer tudo isso aí, né? Ter o cuidado quando são estrelas, principalmente, estão na mesma função, dividir tempo de quadra, tá certo? A importância para a equipe, né? Saber que eles são importantes para a equipe. E às vezes trabalhar junto, né? Mesmo assim trabalhando junto, jogando no mesmo quinteto, né? Titular ou não. Mas é uma situação em que tem que ter muita conversa, muita aproximação, entender, conhecer, né, as 2 pessoas, né? Mas isso acontece muito no esporte, não é só no basquete, acho que qualquer esporte coletivo. E qual foi o maior desafio que você enfrentou como técnico? Vixe, acho que eu tive vários desafios, hein? Mas a gente teve... eu não vou citar um, pode ser? Uhum. Porque a gente teve um desafio muito grande, que foi construir uma equipe e fazer com que ela fosse reconhecida, né? No seu cenário, né? Nos campeonatos, né? Na federação, campeonatos importantes. E isso trouxe um custo muito grande, né? Um desgaste muito grande. Mas isso aconteceu, graças a Deus isso aconteceu. Foi aqui em Assis. Depois, um desafio muito grande em termo técnico, onde eu fui, sem esperar, convidado para ser o técnico da equipe principal de Ourinhos, né? Os diretores se reuniram com a saída de um técnico, eu era assistente e técnico do juvenil lá. E aí ele falou, você aceita ser técnico do adulto? Assim, e eu aceito. Depois que eu saí dali, eu falei, caramba, né? Uma equipe dessa. E aí, esse foi o meu maior desafio. Eu acho que isso mudou a minha vida, mudou a minha história. Porque, não que eu não estudasse, já estudava muito, mas aí então foi demais. Aí estudei muito mais, me preparei muito. E esse desafio também foi vencido. A gente conseguiu manter a equipe como uma equipe de alto rendimento e ganhando os títulos ainda por bom tempo.
Você sempre teve esse espírito de líder, essa questão da liderança dentro do teu perfil? Ou foi algo que você foi desenvolvendo com o passar do tempo? Eu nunca busquei isso, não. Sabe, assim, nem ver a fórmula que existe para isso, não. Eu acho assim, ó, que primeiro você tem... Ela é natural, eu acho. A liderança que você é forçada, você não tem essa liderança, não. Ela é natural e você tem que descobrir a forma disso aí, né? Eu descobri que primeiro é muito melhor ouvir do que falar muito. Você tem que escutar bastante. Na nossa área esportiva, eu tenho que conhecer os meus atletas, a situação de cada um, o porquê que tá. Eu tenho que saber por que chegou desse jeito no treino, por que chegou bravo, por que eu estouro fácil, que hora que eu estouro, para não deixar isso acontecer. Que hora que o atleta se irrita, que hora que ele não suporta mais aquilo e você continua fazendo, né? Então, isso são sinais que você vai adquirindo com o tempo, né? Mas a liderança, e isso faz com que... E o respeito por todos eles. O respeito é fundamental. E eles têm que ter o respeito por você, porque quando isso apaga, quando eu não tenho respeito por eles e eles não têm respeito por mim, sai do time. Porque ou acaba o time, muda todo mundo. Não funciona mais, você perde a liderança. Então é mais ou menos por aí. Vamos falar um pouco então das Olimpíadas. O que a gente pode esperar do time de basquete brasileiro nas Olimpíadas? Olha, no masculino, ele vai depender muito da primeira fase, como é que vai ser a sua classificação, a chave muito dura, mas não impossível de classificar ali nessa chave, só que ele tem que entrar entre os 4 classificados. Se ele ficar em quarto, já no primeiro cruzamento ele pega os Estados Unidos. Então já 98% de chance de sair fora da Olimpíada. Então ele tem que ou ficar em primeiro, que aí ele não cruza com os Estados Unidos, mas hoje, Estados Unidos a gente tem que assim, deixa fora. Mas se você cruzar com a Espanha, se você cruzar com França, né, as coisas também são muito difíceis. E no próprio grupo do Brasil, né, o Brasil já está no grupo do Brasil, a Espanha, a Lituânia, a Croácia, a Argentina, Brasil e Nigéria. Até a Nigéria é uma forte equipe, né? Então, estamos com a melhor equipe que nós já tivemos aí nesses últimos tempos, o Brasil. Uma equipe respeitada, mas um campeonato muito difícil, né? Então, vai depender da primeira fase. Se ele classificar bem na primeira fase, ele tem uma chance de ir para o pódio. Não digo a medalha de ouro, mas ir para o pódio. No feminino, o caminho é muito mais difícil. O feminino vive uma fase em que demorou muito tempo para renovar, ficou-se aí com uma equipe que foi ficando velha e não deu chance para novas, e que depois bruscamente quis fazer isso, já há um tempo atrás, quis fazer de renovação e não deu certo, porque elas não tinham experiência, né, e não deram essa experiência para ela. E agora voltou aí a equipe com várias jogadoras de mais idade nessa equipe, com algumas jogadoras que tiveram um pouco mais de experiência que aquelas outras novas que não tiveram. Mas mesmo assim, o Brasil, essa janela que ficou, ela vai demorar aí um bom tempo para que o basquete feminino volte a ser respeitado mundialmente. E voltando lá no passado, quando você olha lá no passado e você se lembra daquele passo que você deu para aceitar o desafio de se tornar um atleta, você imaginou naquele dia que você ia alcançar tudo que você conquistou hoje na sua vida? Ixi, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu era um gordinho que eu falei pro professor depois, professor, mas como? Ele falou, não, eu depois que a gente já se tornou amigo, já jogava, ele falou, não, eu te chamei pelo teu sobrenome, porque os teus irmãos passaram aqui, todos eles fizeram basquete. Eu falei que olha o professor, né? Que interessante isso, né? E isso eu comecei a usar também na minha trajetória de professor, como
sobre o DNA, né? Mas nunca pude imaginar disso, né? Sobre isso, mas depois também agora já, né, nessa fase da minha vida, eu sei por que disso tudo, porque Deus tinha um plano para mim. Eu queria que você mandasse um recado para o pessoal que sonha em ter uma carreira de sucesso, que tem um sonho, que busca algo para a sua vida. Olha, eu acho que primeiro você tem que escolher aquilo que você gosta. Eu escolhi professor, adoro. Quando me chamam de professor, até hoje me chamam, vibro até hoje. É muito gostoso. Então, quando você está no lugar certo, você tem que não se acomodar. Técnico, não se acomodar. Se você quer alguma coisa, você tem que procurar crescer, procurar ouvir, fazer curso, se inteirar do assunto, né? E trabalhar muito. Não é fácil. Foi tranquilo assim? Não, nada foi tranquilo. Mas assim, lutas, né? Não desistir, né? Às vezes você toma uma passada de pé, né? Você cai, você levanta, vamos embora, vamos para frente, levanta a cabeça. Lutar por aquilo que você quer, né? Depois que eu enxerguei uma chance assim que, caramba, Deus está me dando uma chance e eu não posso decepcioná-lo, né? Eu tenho que fazer minha parte. Eu procurei fazer a minha parte. E aí Ele me abençoou muito. Eu acho que tem que ser assim. Você tem que ter uma fé. A minha fé é em Deus. Mas você tem que ter se você tem uma outra fé, paciência, a minha é essa. Mas se você tem, então busque nela, né? Trabalhe aí, se concentre. A minha eu posso conversar e eu tenho resposta. Às vezes tem gente que tem fé que não tem conversa, mas você tem fé naquilo. Mas eu te dou um conselho, tenha fé em Deus. Uruba, adorei a nossa conversa, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi emocionante. Obrigada. Eu que agradeço. O que mais chama a atenção no perfil do Uruba é justamente o espírito de liderança que ele apresenta. Que tal entender um pouco mais sobre como exercer a liderança de maneira sustentável e qualificada? Existem algumas pessoas que olham para o perfil de liderança ou olham para o líder e acreditam que liderança é algo nato, que nasce com a pessoa. Em certos casos, nós até podemos considerar que a liderança vem de berço. No entanto, a liderança é uma competência que pode ser desenvolvida. Se você tem dúvida, você pode voltar lá atrás em alguns vídeos que eu fiz falando sobre o chá, que são justamente conhecimento, habilidade e atitude. Observando esses vídeos, você vai conseguir entender de que forma a gente pode desenvolver uma competência que é justamente a liderança. No entanto, hoje eu quero tratar de liderança com você de uma forma muito mais específica. Dentro do mercado, nós encontramos 3 tipos de liderança, classificados como liderança autocrática, liderança liberal e liderança democrática. Cada um desses conceitos implica num tipo de comportamento que o líder vai desenvolver junto com a sua equipe. A liderança autocrática, ela é considerada um estilo de liderança onde o líder se posiciona com uma figura muito mais autoritária. Ele está constantemente coordenando a equipe, traçando rotas, dando ordens para que a equipe execute essas ordens. Quando a gente fala de uma liderança democrática, nós estamos abordando um perfil de liderança onde a equipe é totalmente participativa. Ou seja, durante os processos de decisão, esse líder convida a equipe para participar desse processo de criação de todas as estratégias, decisões e atitudes que serão tomadas para alcançar determinados objetivos. E o terceiro é a liderança liberal. A liderança liberal apresenta um tipo de comportamento onde o líder ele é totalmente imparcial, ele não tem um pulso firme, ele dá autonomia para a sua equipe dentro do processo decisório. Hoje, nós acabamos enxergando dentro do mercado vários tipos de líderes que adotam apenas um tipo de comportamento de gestão dentro da equipe. No entanto, se eu quero melhorar minha capacidade de liderança, eu preciso entender as decisões, as situações e os momentos em que eu terei que atuar dentro de cada um desses perfis. A partir do momento que eu entendo quais são os perfis
e de que forma eu consigo potencializar o meu ramo de atuação dentro de cada um deles, eu consigo aumentar a produtividade da minha equipe, trazendo outros resultados. Um exemplo clássico: imagine aquele líder que é 100% autoritário. Ele não vai medir esforços para passar por cima da sua equipe. Ele vai ter um problema de relacionamento muito grande com a equipe, porque ele está o tempo todo impondo. Se eu tenho um líder que é totalmente democrático, eu barro o processo burocrático de decisão. O que vai acontecer? Se cada vez que for tomar uma decisão, esse líder tiver que pedir a opinião da equipe, os processos eles não vão andar, eles vão ficar parados, estagnados. Isso vai demorar muito dentro do processo de tomada de decisão. Em contrapartida, se eu tenho um líder que é extremamente liberal, ele deixa a rédea solta dentro da equipe, cada um faz aquilo que quer. Então vamos lá, 3 passos para você conseguir desenvolver um perfil de liderança excelente. Primeiro passo: identifique em qual nível de liderança você tem atuado normalmente. Através de feedbacks dos seus colaboradores, você vai conseguir capturar a ideia de como você tem se comportado e qual tem sido o seu posicionamento diante da equipe. Segundo, identifique cada situação, atuando de maneira estratégica. Olhe para as situações, mapeie essas situações e dentro das situações você vai traçar os comportamentos que serão necessários para trazer os resultados que são esperados tanto do líder quanto da equipe. Terceiro, tenha empatia. A partir do momento que eu começo a me identificar com a equipe, a entender o perfil de cada um, eu entendo a forma de liderança que eu terei que atuar com cada colaborador da equipe de uma maneira distinta. Quantas vezes você já se sentiu pressionado no seu ambiente de trabalho e acabou se desestruturando emocionalmente? Quer saber como lidar com isso? Assista esse vídeo. Como é que eu consigo suportar as pressões que acontecem no meu ambiente de trabalho? Eu sou Glaucia Passarelli, sou coach de carreira e estou aqui para ajudar você a ter a vida e a carreira que você deseja. Eu não sei se você passa por essa situação, mas nos dias de hoje muitas pessoas sentem-se pressionadas no seu ambiente de trabalho. E quando nós falamos de pressão, ela está diretamente relacionada ao estresse, que vai impactar não só a sua vida profissional, mas todas as demais áreas da sua vida. O primeiro passo que nós precisamos é entender que cada um de nós temos filtros com os quais nós enxergamos o mundo. Eu não sei se você já viu aquele aplicativo do Instagram. Quando a gente bate uma foto, eu tenho uma opção que é colocar um filtro nessa foto. E cada um dos filtros, ele mostra uma versão diferente daquela foto, uma imagem diferente. Embora seja a mesma imagem, as cores, o brilho, a textura da foto ela vai mudar. Da mesma forma, quando nós vemos a nossa realidade dentro de determinadas situações, cada um de nós tem um filtro diferente. O que é importante é que eu entenda quais são os filtros que eu tenho usado para o meu ambiente de trabalho. De que forma eu tenho enxergado essa realidade e como essa realidade tem impactado a minha vida. Algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa voltada para o coach de carreira, onde eu desenvolvi um trabalho com mulheres que estavam insatisfeitas com sua vida profissional e estavam buscando autorrealização. E o que foi interessante é que durante essa pesquisa, o mapeamento que nós fizemos do perfil dessas mulheres, a pior nota que elas atribuíram foi justamente para os agentes anti-estresse. O que são agentes anti-estresse? São válvulas de escape que nos ajudam na nossa rotina diária a tirar o nosso foco dos problemas, das situações ruins ou das situações que geram estresse na nossa vida e canalizam a nossa energia para algo positivo, que nos faz bem. Exemplo de mecanismo anti-estresse é prática de esportes, assistir um filme, passar momentos com a família. Cada vez que eu me dedico a um mecanismo anti-estresse, eu estou justamente fazendo o quê? Usando uma válvula de escape. É como se o copo estivesse prestes a transbordar e aí eu esvazio esse copo. Quais são os mecanismos anti-estresse que você tem incorporado na sua vida? O que você tem feito que te ajuda a aliviar essa pressão e as tensões? A pressão no ambiente de trabalho ela é corriqueira e ela sempre vai existir. A questão é de que forma eu enxergo essa pressão, como eu lido com ela e o que eu faço na minha vida para tentar extravasar, tirar o meu foco do problema e
colocar o meu foco em outras situações que vão aumentar o meu nível de motivação e felicidade em relação à minha vida. Fica a dica! Que tal começar a praticar algo que você gosta? Mapeie tudo aquilo que você faz que te realiza, que de repente você vê o tempo passar e você se sente extremamente leve, feliz, realizada, satisfeita com aquela atividade que você está fazendo. Incorpore pelo menos um mecanismo anti-estresse na sua rotina diária e eu tenho certeza que quando a pressão do ambiente de trabalho vier, você vai conseguir lidar com ela de uma maneira muito mais leve e não precisar ficar carregando tanto peso assim. E agora é com você! Se você quiser receber mais desse conteúdo, para entender um pouco melhor como é que você pode alcançar a vida e a carreira que você deseja, você pode clicar nesse link que está acima ou abaixo desse vídeo. O sucesso está te esperando! Tome a iniciativa!